Aô, cambada de biscate. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Mais um Procrastinada. O mesmo Celso. Outro dia, outro horário, outro lugar, outra vida. E vocês conseguem escutar a cama? Escutaram? Então, se vocês escutarem barulhinho de fundo, é essa jossa dessa cama aqui que não para de fazer barulho. Porque é isso, né? Cada dia que passa eu tô numa casa diferente, numa cama diferente, numa outra vida. E aquele negócio, deixa eu fazer a introduction aqui pra vocês. Já falei o nome do podcast, já falei meu nome, vou falar o assunto do episódio, qual que vai ser. E hoje nós iremos falar sobre comic books, né? Histórias em quadrinhos. Só que antes de a gente entrar no assunto, vamos dar os avisos, né? Primeiro aviso, Instagram. Segue lá no Insta, Celso_Eduardo_Guerra. Você vai entender melhor da minha vida e de tudo que eu falo aqui. Segunda coisa, Discord. Participa do Discord, Família do Cineminha. Pra você poder ver filme com a gente, fazer amizade e encontrar o amor de sua vida. Vai estar na descrição, né? Junto com o Instagram também. E caso não dê certo, você pode entrar no Google e pesquisar por Disboard ou top.gg. Entre em um desses dois sites, pesquisa Família do Cineminha e daí você consegue entrar. Terceira coisa, se você quiser ajudar financeiramente o podcast, você tem a opção de mandar um Pix pelo e-mail eduguerra20.1111@gmail.com. Ou você também pode fazer parte do Apoia-se, né? Vai estar na descrição aí também o link. E daí lá você pode se tornar um assinante, tá ligado? Igual Netflix. Que daí você vai estar incentivando e motivando o podcast. A gente tem a meta de chegar a R$69 mensais, por causa da piada, né? Algum dia a gente vai chegar nisso daí. Eu não sei quando, mas a gente vai chegar algum dia. E vai ser um dia muito feliz. Então é isso, gente. Quem quiser ajudar financeiramente... Porque, tipo assim, vocês acham que é barato fazer esse podcast aqui? Tá achando que é barato? Tá certo, é barato mesmo, não custa nada. A gente não tá comprando microfone novo, não tá comprando celular novo. Então, custo zero, é sempre lucro. E se você quiser fazer parte desse podcast de lucro... Participe pelo Apoia-se ou pelo Pix. Então, avisos dados. Eu não sei se estou esquecendo de dar algum outro aviso. Acredito que não, né? Eu acho que não. Acho que não. Então é isso. A gente pode começar já falando do assunto do vídeo, que é Telegram. Telegram. E... Não, que Telegram que eu tô falando? É comics books, histórias em quadrinhos. E eu tenho uma confissão pra fazer. Hoje foi a primeira vez que eu pesquisei um pouquinho sobre o assunto antes de falar o podcast. Eu tava limpando a casa hoje, daí eu falei, mano, hoje eu vou gravar um episódio de história em quadrinho, hoje mais à noite. Então eu vou começar a escutar algum podcast sobre, ou ver algum vídeo sobre pra entender. Aí escutei um podcast lá de uns 58 minutos, de uns caras que entendia pra caralho. Obviamente que eu lembro 2%. E agora eu tava vendo um videozinho, mas nem terminei de ver ele. Então é isso, né? Só dei uma introduçãozinha, assim. O que eu tinha aprendido nesses vídeos... Tipo, no primeiro podcast que eu escutei, era meio que sobre o Batman. Aí eles estavam contando meio que a história do Batman, as histórias em quadrinhos. E, consequentemente, eles acabaram contando as histórias em quadrinhos ao mesmo tempo, né? E lembrando que eu não sou nenhum mestre, então o que eu falar aqui pode estar muito errado. Ou um pouquinho errado, né? Porque eu tenho um pouco de senso. Mas, tipo assim, digamos que as histórias em quadrinhos, elas começaram lá no final dos anos 1800, né? Então, ali no finalzinho do século XIX. E elas eram, tipo assim, umas tirinhas que faziam parte do jornal e chamavam muita atenção, porque o pessoal tava se fudendo pra guerra, pra notícia de não sei o quê, do prefeito. A gente queria dar risada, ler história em quadrinho, que é o que todo mundo faz quando pega um jornal. Primeiro vai na história em quadrinho. Aí o pessoal notou, caralho, mano, esse bagulho de história em quadrinho aí o pessoal tá lendo muito, vamos só fazer isso, vamos fazer um jornal inteiro de história em quadrinho. E aí começaram a lançar as histórias em quadrinhos, né? Os primeiros personagens, assim, que fizeram muito sucesso, que eu conheço pelo menos, né, foi o Superman, que é da DC. Ele foi lançado pela Action, que era o nome da revista na época lá. Eu não lembro se foi em 35, em 38. Eu sei que a primeira capa do Superman tem, tipo, ele segurando um carro, assim, que eu acho que era um Fusca até, aliás. Essa daí é a primeira história em quadrinho que até
Me lembro que naquele O Trato Feito, o cara chegou com essa revistinha pra vender por, tipo assim, 1 milhão, tá ligado? Ela custa pra caramba. Então, e daí tem, tipo, esses dois grandes gigantes da história em quadrinho, né? Que é a Marvel e a DC. Então a DC começou lá com o Superman em 38 e veio até hoje. Eu nunca parei pra ler uma história em quadrinho do Superman. Talvez eu tenha lido essa primeira. Eu acho que eu li essa primeira assim, mas nem lembro, tá ligado? É Superman, Clark Kent, colocar óculos e... Quem que é o Superman? Não consigo mais ver ele. E nunca li Superman, tá ligado? E no próximo ano, em 39, já lançou a do Batman, que eu também nunca li história em quadrinho do Batman, nunca parei pra ler, não. Mas daí, como eles foram falando, eu comecei a entender o cenário, né? Que foi o que eu disse. Então, tipo, lançou em 38 e 39, que foi quando começou a Segunda Guerra Mundial. Então, daí, os personagens da história dos quadrinhos, o Batman, o Superman, o Robin, as capas, o Capitão América, as capas das histórias dos quadrinhos, elas ficaram, tipo assim, totalmente voltadas pra guerra, tá ligado? Então você tinha o Capitão América dando um soco na boca do Hitler, você tinha o Capitão América batendo em japonês, então era cheio disso daí. Eu até abri um link aqui que é tipo assim, capas de história em quadrinho da Segunda Guerra Mundial. Tem uma aqui do Batman, a edição 18 do Batman, que foi lançada em 43. É o Batman e o Robin correndo, e daí atrás está o Hitler, o Benito Mussolini e o imperador japonês da época, que eu não sei o nome, então tá tipo assim, os três sendo explodidos por uma bomba, tá ligado? Ai, tô soluçando. Aí depois tem outra aqui que eu não entendi. Deixa eu ver essa daqui, ó. Tem o Batman, o Superman e o Robin, eles estão meio que dentro de uma barraquinha, tem um monte de criança em volta. Aí tá escrito Sink the Japanese with bones and stamps. Seria meio que afunde os japanazistas com selos e estampas. Não entendi por que selos e estampas, né? Daí tem outra aqui, que é o Batman, Robin e Superman. É sempre esses três, né? Que eles estão pegando um monte de fruta e daí tá escrito Victory Garden. Tem até a explicação aqui, ó. Vamos ver a explicação do de cima. Similarly, Jack Bursley cover here also to Zanobo Go. They're just selling war bonds and war saving stamps, which were an easy way for common citizens to essentially buy war bonds installments. Ah, inglês relacionado à guerra, fiquei perdido. Não entendi porra nenhuma. Mentira. Alguma porra eu entendi, só não entendi a porra completa. Vamos ver aqui a daquele lá que eu falei que eles estavam pegando comida. As part of food rationing during the war, citizens on the home front were encouraged to try to grow as much of their own food as they could. These gardens were called Victory Gardens. Jack Berlin shows Superman dynamic duo growing one heck of Victory Garden. Ah, então, durante a Segunda Guerra Mundial, como tava meio escasso de comida, eles fizeram essa capa aqui que era tipo assim, eles tendo a própria jardinagem em casa, as próprias frutas em casa, entendeu? Daí eram chamados de Jardins da Vitória. Então, os heróis, tá ligado? No começo das histórias em quadrinhos que teve o boom, eles eram usados muito pra propaganda e manipulação das pessoas e lavagem cerebral. Ó, tem outro aqui que é o Batman e o Robin num carro e tá escrito War Saving Bonds and Stamps Keep 'em Rolling. Eu não sei o que é esse Bonds and Stamps. Não sei se é selo. Não sei. Ah, tem outra aqui que é o Batman, Robin, Superman jogando pedra na cabeça do Hitler, Benito Mussolini, o japonês lá. Olha lá, que seria o Acabe com o eixo com Bonds and Stamps. Eu não sei o que é Bonds and Stamps. Se alguém souber, deixa aí. Aí tem outro que é esse trio de novo, do Batman, Robin e Superman. E eles estão fazendo um sinal de mãozinha na testa, tá ligado? Então tem um monte aqui, cara. Tudo relacionado à guerra. Eu lembro que eu vi um que era tipo assim, o Superman. Não, acho que era o Capitão América dando um soco na boca de um japonês. Daí tava escrito: Você pode bater em japoneses. Só não tenho certeza. Mas ok, vamos sair um pouco desse tema da capa das revistas História e Quadrinho sobre a guerra. Passou, né? Essa parte aí da guerra. Aí meio que os super-heróis eles acabam saindo de em alta. Eu acho que o Capitão América, aliás, foi criado durante a Segunda Guerra Mundial exatamente com esse propósito, sabe? Porque o nome dele é Capitão América, então é muito nacionalista. Mas depois disso, as histórias em quadrinhos de herói elas pararam de ter muito sucesso. Aí começou mais ser romance, thriller. E nos anos 50 chegou aquela conversinha de tipo assim, ó, história em quadrinho é mal pra criança, hein? Eles estão vendo aí a galera se matando, as crianças vão se matar também. E daí começou a ter muita censura nos quadrinhos, tipo assim, não podia
mais ter morte, não podia ter beijo. Os casais, eles não dormiam na mesma cama, era tipo duas camas de solteiro separado. Então teve muita censura. Só que daí nos anos 60, que foi a época do paz e amor, vamos todo mundo transar, aí voltou pra putaria. Voltou pra putaria, voltou pra ter coisa pesada. E daí pra frente, acho que ficou muito mais aberto, né? Porque tinha liberdade. Então, tipo, essa é meio que a história principal, assim, da história dos quadrinhos lá mais pra trás, né? Agora eu vou falar um pouco das que eu já li. A minha história. Ah, posso falar da que eu li quando era criança, né? Eu li pra caralho Turma da Mônica. Eu acho que, inclusive, a maioria dos brasileiros aprenderam a ler com Turma da Mônica. Eu adorava ler Turma da Mônica. Cebolinha, Cascão, Magali, do Contra. O do Contra era pica, hein? O do Contra era pica. Aquele fantasminha lá era legal também. Chico Bento era engraçadinho também, mas só que era muito difícil entender ele, porque ele falava tudo errado. E tem uma história com Turma da Mônica, porque, tipo assim, quando eu tava na escola, lá na minha segunda série, primeira série, quando você terminava a atividade, você podia pegar uma história em quadrinho pra ler. Isso é genial, tá ligado? Porque motiva você a estudar rápido pra você fazer alguma coisa que a professora quer que você faça, que é ler, tá ligado? Então, tava todo mundo assim no hype pra pegar a história em quadrinho e ler e ficar quietinho lá no lugar, e era muito foda. Aí a professora escolhia alguém pra, tipo assim, levar uma história em quadrinho pra casa, tá ligado? Num dia da semana. E daí eu lembro que chegou meu dia. Aí ela coloca a história em quadrinho no envelope. E daí no final da aula fala, ó, quem está levando pra casa é o Celso, tá bom? Ele vai trazer vai trazer amanhã a história em quadrinho dentro do envelope, daí outra pessoa vai pegar. Aí eu, beleza, obrigado, professora. Aí nisso eu fui pra casa, né, com a minha história em quadrinho do Cebolinha, feliz da vida, não lembro se era do Cebolinha, mas era a Turma da Mônica. Cheguei em casa, eu li e tal. E deixei o envelope em cima da mesa, assim, tá ligado? Aí eu não sei o que aconteceu que jogaram fora o envelope. Eu acho que foi minha madrasta que ela jogou fora o envelope, aquela pessoa que não era nada. E tipo assim, na real não é nada mesmo, tá ligado? Só que na minha cabeça eu tava tipo, puta que pariu. Como é que eu vou devolver essa história em quadrinhos sem envelope? A professora vai me matar? Eu perdi o envelope dela? Não, não, nunca mais vou poder levar pra casa. Meu Deus do céu, não quero que ela brigue comigo, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei com aquela história em quadrinho, tipo assim, 2 meses em casa, tá ligado? E ficou aquele mistério na minha sala de aula. Cadê a história em quadrinho que tá faltando? Eram 15, agora estão só 14. E a professora, ó, alguém levou pra casa e não trouxe. Quem é que foi, gente? Quem é que não trouxe? Tá sumindo aí a história em quadrinho, a gente vai ter que parar. E eu, caralho, tô fudendo o bonde da minha sala, hein? Aí chegou num dia que eu falei, não, vou ter que levar, tá ligado? Aí eu fiz uma puta de uma operação. Peguei a história em quadrinho, essa que eu tinha levado pra casa e tava lá uns 2 meses já. Levei na minha mochila e deixei na minha mochila, tá ligado? Aí tava fazendo atividade, terminei toda a atividade. E daí falei, professora, terminei a atividade, pode pegar a história em quadrinho pra ler? Já terminei, ó. E ela, pode e tal. Aí fui lá no fundo, peguei duas histórias em quadrinhos, uma da Magali e do Chico Bento. Vim pro meu lugar, né? Com as duas histórias em quadrinhos. Peguei essa história em quadrinho do Cebolinha que tava na minha mochila. Enfiei entre as duas que eu tinha pego. E daí fui devolver lá numa mesinha, que ela ficava no fundo da sala, essa mesinha com histórias em quadrinhos. Aí eu tava indo com as três. Aí eu poderia ter colocado lá só em cima, tá ligado? Só que daí o que eu fiz? Eu deixei a do Cebolinha cair no chão, chutei ela pra baixo da mesa, peguei e falei: ó, professora, achei a história em quadrinho, ela tava embaixo da mesa, como é que a gente não pensou em procurar lá? Dela, ai, que bom, achamos, viu? Eu, tipo, caralho, mano, finalmente, ó, devolvi a história em quadrinho, não me ferrei porque não entreguei com envelope e ainda saí como herói. Pica. E ainda mais um totalmente ninja, né? Porque foi uma operação. E eu sempre lembro dessa história porque é muito engraçado, né? Lembrar como é que a cabeça das crianças funciona. Eu tava em choque por causa de um envelope, que é tipo assim, um pedaço de papel, tá ligado? Poderia, não faria a mínima diferença. É uma história engraçada da minha infância só, eu lembro disso. Então tá, li pra caralho, né, de Turma da Mônica. Eu ficava recortando a Turma da Mônica, assim, pra usar como adesivo. Então eu recortava a Magali lá e depois colocava no meu guarda-roupa, assim. Ou ficava rabiscando também pra caralho. Eu nunca fui de ler Turma da Mônica jovem. Tipo, peguei uma vez ou outra, mas
Acho que eu nunca peguei pra ler inteira, assim. Então, eu sei que tem uma galera que é, tipo, muito fã de Turma da Mônica e da Jovem também, que meio que virou um multiverso já, né? Maior que Marvel. Mas tem muita gente no Brasil que é muito viciadíssima, tá ligado? Pra mim foi um bagulho que ficou na minha infância. Mas eu tenho uma amiga, o nome dela é Natalie. Ela é, tipo, extremamente fã da Turma da Mônica. Eu descobri que ela era muito fã da Turma da Mônica porque eu entrei num grupo do Facebook que era, tipo, Acervo Turma da Mônica ou Histórias em Quadrinhos Turma da Mônica, algo assim. A Natalie tava lá. Ela comenta tudo, tá ligado? Ela comenta tudo. É muito viciada. E também falando sobre o Turma da Mônica, tem aquelas um monte de piada, né, que o Maurício de Souza faz, que é tipo, tá a cadeirante e a cega. Aí a cadeirante fala bem assim: Nossa, Rosinha, olha só, que pôr do sol lindo. Aí a Rosinha, que é cega, ela tipo, você zoou comigo? Então, nossa, o pôr do sol deve estar lindo mesmo, hein? Vamos correr aí pelos campos. E daí a cadeirante fica, caralho. Então tem um monte de piada assim que é mais pra adulto. E por causa dessa inclusão, né, dá um monte de piada. Então, você tem piada com japonês, sem contar o bullying gigantesco, né, que a Mônica sofre por ser baixinha, gordinha e dentuça. Pesado, pesado. Ahn, lembrei do Bidu, o azulzinho, Sansão, com ele da Mônica. Tem aquele outro cachorro que era do Cebolinha, né? Não dava pra saber onde que era a cabeça dele. Tá. Turma da Mônica, acho que já falamos tudo o que tinha pra falar. Falamos? Falamos? Tem os filmes também, né? Só que não é o assunto principal. O assunto principal é a história em quadrinho. E tá. Na minha infância foi basicamente isso. Eu lembro que Leandro, meu primo, aliás, vai tomar no cu, Leandro, porque você que é meu primo, meu melhor amigo da família, tem vergonha de participar do podcast. Eu fico contando as histórias aqui sobre você e você não quer participar. Então vai tomar no seu cu, Leandro. Quem estiver escutando aí, pode ir lá no meu Instagram, pesquisar por Leandro, Leandro Ramos, o nome dele. Daí você fala, ô Leandro, você é mó otário, participa do podcast. Pode xingar. Se ele brigar, fala que foi eu que falei pra xingar ele. Pode xingar, pode xingar. E o Leandro, eu lembro que ele comprava um monte de história em quadrinho, assim, de herói mesmo, tá ligado? Aí ele ia pra sala de aula com um pacotão de história em quadrinho e ficava a galera em volta dele. Ô, Leandro, me empresta a do Batman. Ô, Leandro, me empresta do Homem-Aranha. Ô, Leandro, me empresta aqui. Empresta aqui. E ele ficava, tipo, empresto. Ficava se achando, tá ligado? Sempre foi mimadinho. Vou falar só mal dele agora nesse podcast. Foda-se. Ele que vem aqui se defender. Aí teve isso, que foi tipo a única vez que eu tive contato em história em quadrinho de herói, foi com os que Leandro tinha, mas sempre foi tipo muito aleatório, sabe? Porque a gente era criança pra entender que tinha uma ordem. Porque eu sou muito sistêmico em cronologia. Eu quero começar a ler história em quadrinho do Superman, eu vou começar lá de 1938, não vou começar de hoje em dia. Eu quero ver a do Homem-Aranha, eu vou começar a ver lá a do Homem-Aranha, que aliás, eu vou falar aqui, ó, que o Homem-Aranha apareceu na edição 15 da história em quadrinho Fantasy. Essa daí eu já li. É muito parecido com o filme mesmo, né? E a partir dessa da Fantasy, eles criaram o Amazing Spider-Man, que é a original. Então tinha essa revista em quadrinhos chamada Fantasy, que era tipo, cada vez era sobre um herói diferente, entendeu? E daí na 15, que foi do Homem-Aranha, chamou tanta atenção que daí veio pro Homem-Aranha. E o universo da história em quadrinho é uma bagunça, tá ligado? Então você tem, tipo assim, um monte de final diferente pro Homem-Aranha gigantesco. Por isso que é muito complicado de você entender, tá ligado? E também saber qual que é a ordem certa de você seguir. Mas tá. Turma da Mônica, essas de herói, foi basicamente a minha relação com histórias em quadrinhos na infância. Ah, tinha também as histórias em quadrinhos que eu lia na escola, né? Porque na escola a gente tinha da Mafalda, tinha aquele do Tigre e do Menininho, que tipo assim, essa sempre aparece em prova. Sempre que chegava um livro de português na escola, eu ficava sempre procurando por história em quadrinho. E na quinta série tinha um que era tipo assim. Era história em quadrinho, só que tinha muita putaria naquela história em quadrinho. Era de uns ratinhos, algo assim. E era pesadão mesmo, tá ligado? Nível mais 18. Eu não sei como que eles tinham aquilo lá na escola. Lembro que todo mundo conhecia aquele livro porque a gente tinha 11 anos e tinha uma história em quadrinho de putaria na escola. Eu não sei, se alguém lembra aí, era de uns ratinhos. E com certeza foi lançado antes de 2011, porque era quando eu tava na quinta série. Mas então tá. A partir de 2012, mais ou menos, eu comecei a baixar histórias em quadrinhos da internet, né? E daí eu aprendi o que que é CBR e CBZ. CB significa Comic Book e o R é de Reader. Então, Comic Book Reader é uma extensão de arquivo, né? Seria leitor de história em quadrinho.
Então você pode baixar uma história em quadrinho no tipo de arquivo CBR. É igual você baixa uma música que vem em MP3, um filme que vem em AV? Qual que é o nome? Não lembro agora. MP4, etc. MKV. História em quadrinho é Comic Book Reader ou CBZ, que seria Comic Book, sei lá. Mas eu baixava nesses tipos de arquivo, ou podia vir como PDF também, ou como e-book, mas geralmente é CB, que é o melhor formato para você ler história em quadrinho. E os sites que eu usava era tipo sites de torrent, ou tem um que é Get Comics, e tem um outro que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, eu usava esses sites. E as primeiras que eu baixei foi do Walking Dead. Porque eu era muito fã de The Walking Dead, tá ligado? E daí eu falei, não, eu vou ler a história em quadrinho também. Baixei tudo e li tudo. Foi tipo assim, 193. Quando eu comecei a ler, tava, sei lá, na 160 talvez, tá ligado? Aí eu fui acompanhando depois os lançamentos, né? E daí eu assisti, eu lia e comparava com as coisas da série. Por exemplo, algumas coisas sobre The Walking Dead pra quem já viu a série e nunca leu a história em quadrinho. O Daryl não existe na série, na história em quadrinho ele existe. Eles fizeram isso porque eles teriam um Coringa, tá ligado? O Daryl como se fosse um personagem Coringa. Igual, digamos que algum personagem principal da série tenha que sair e ele tinha alguma coisa muito importante pra fazer no final da série. O Daryl vai substituir, tá ligado? E tem pessoas que morreram antes, tem cenas que foram muito mais brutais. História em quadrinho em si pode ser muito mais brutal e pesado. Porque se você for fazer um filme, por exemplo, que tem, sei lá, uma cena de estupro, é muito pesado, às vezes, pra uma atriz, tá ligado? Fazer aquela cena de estupro. Só que na história em quadrinho, a única coisa que é necessário é um cara desenhando. Então, eles sempre pesam muito mais. Por exemplo, em The Walking Dead, quando o governador vai machucar a Michonne, tipo assim, eles só lutam, tá ligado? Agora na história em quadrinho ele vai lá, estupra ela, e depois pra ela ter vingança ela corta o braço dele, tira um olho com a colher. Depois que ela cortou o braço, ela vai lá e satura com um maçarico, ela enfia uma colher no cu dele. Então é muito mais pesado a história em quadrinho e sempre vai ser porque só precisa de uma pessoa pra fazer, né? E enquanto que um filme é maior produção, então uma mente doentia, ela consegue se libertar muito mais ali numa história em quadrinho ou num livro, porque envolve só ela. Vocês entenderam? Então, eu li tudo de The Walking Dead. Aliás, tem alguns especiais de The Walking Dead também, que eles contam as histórias, tipo a história do Negan e tal. Mas The Walking Dead é bom pra caralho. Talvez algum dia eu faça um episódio só sobre a história em quadrinho. É porque, tipo, faz muito tempo que eu li, sabe? Então é meio difícil de eu conseguir lembrar detalhes. Mas eu sei que tinha muita diferença. E também você ficava na expectativa, tipo assim, de saber se ia ser igual a história em quadrinho, tá ligado? Às vezes eles faziam totalmente igual, às vezes eles mudavam o personagem. Mas além de The Walking Dead, essa foi tipo a primeira que eu comecei a ler bastante. Depois eu fui pra Kick-Ass. Kick-Ass, que eu já tinha visto o filme, que é muito bom o filme. Daí eu falei, meu, a história em quadrinho deve ser incrível. Que aliás, The Walking Dead foi baseado na história em quadrinho e Kick-Ass também foi baseado na história em quadrinho. A maioria dos filmes, eles foram baseados em histórias em quadrinhos. Séries também foram baseadas em história em quadrinhos. As coisas nascem nas histórias em quadrinhos. Nas comics, nas HQs, né? Que é tudo sinônimo da mesma coisa. HQ é história em quadrinho. Então, o Kick-Ass, pra quem não sabe, é sobre esse menino que quer ser super-herói. E ele acaba comprando uma roupa de mergulho e ele vai ser super-herói, tá ligado? Só que ele não tem poder nenhum. Então, imagina um adolescente sem poder numa roupa de mergulho tentando salvar o mundo, tá ligado? Era bem engraçado, porque ele não conseguia fazer as coisas direito. E acaba se fudendo. E também é muito pesado a Kick-Ass. Depois, também é mais pesado que o filme, né? Como eu falei. Então, leiam Kick-Ass também, bom pra caralho. E além de Kick-Ass, deixa eu ver mais história em quadrinho. Eu também. Eu não quero falar sobre mangá agora, acho que eu vou tentar falar sobre só história em quadrinho. Mas além de Kick-Ass, eu li. Jason. Jason é esse escritor da Noruega que ele se tornou, tipo assim, um dos meus favoritos, tá ligado? Eu acho que história em quadrinho, pra mim, Jason é o melhor. Talvez só perca pra The Walking Dead, tá ligado? Mas Jason é muito bom. Ele não é tão famoso assim. Ele criou essa história em quadrinho lá em 2002, chamada Hey Wait, e ela foi, tipo, considerada a melhor história em quadrinho do ano. E eu gostei tanto dessa história em quadrinho que eu traduzi ela pra português. Foi a primeira história em quadrinho. Eu vou começar a falar HQ, que história em quadrinho é muito longo. Foi a primeira HQ que eu traduzi, tá ligado? Então eu posso falar que eu já
traduzir uma HQ. E foi tipo assim, pelo Photoshop, tá ligado? Pra eu traduzir, eu falei, tá, eu quero falar com um pessoal que já manja pra caralho. Aí eu pesquisei no Discord, tipo, os servidores de pessoas que traduziam. Achei, daí eles me ensinaram que, tipo assim, você tinha que literalmente abrir o Photoshop e pintar de branco o balão pra você poder escrever por cima. E daí você tinha que usar uma fonte de texto específica. E daí foi o que eu fiz, tá ligado? E tem níveis e tem pessoas específicas. Tem, tipo, a pessoa que vai só apagar os espaços, tem a pessoa que vai inserir o texto, tem a pessoa que vai traduzir, mas não vai lá inserir o texto. Tem a pessoa que ela vai redesenhar, porque às vezes algumas histórias, algumas falas elas estão por cima de imagens. Então, tipo, se você apagar fica feio, tá ligado? Tem que ter uma pessoa pra redesenhar. E geralmente, quando tem que redesenhar é porque o bagulho é profissional, porque geralmente é alguém igual eu, tá ligado? Que vai só apagar e escrever por cima lá. Se tiver que redesenhar, eu não vou redesenhar, não. Eu não consigo deixar parecido o original, tá ligado? Mas eu ia traduzir essa história em quadrinho, essa HQ do Jason, a Hey Wait, ela é basicamente sobre esses dois amigos que eles saem um dia pra brincar e daí acaba dando uma merda e é muito introspectiva, tá ligado? Você fica, caralho, mano, caralho, nossa, não sabia que isso ia acontecer, não. Aliás, se alguém quiser ler, eu posso mandar no privado, tá? Você me manda mensagem falando, ó, eu quero ler Hey Wait. Tá até no destaque no meu Instagram. Então, se você quiser ler Hey Wait, pede pra mim que eu mando. Aliás, eu queria traduzir as outras histórias em quadrinhos do Jason também. A primeira que eu li se chama I Killed Hitler, que é sobre esse cara que ele volta no passado e mata Hitler, tá ligado? É muito boa, foi a primeira que eu li dele. Tem outra também que é Shhh. Esse é o nome da história em quadrinho. Ela não tem fala, né? Porque como o nome sugere, é silêncio. E é só de imagens. E até uma vez na minha sala de aula, quando eu tava ensinando inglês, né, pra uma turma, tinha essa turma que, tipo, tinha poucas pessoas, eram uns 4 alunos só. Aí eu abri essa história em quadrinho do shhh, e daí cada um deles iam criando falas pra cada quadro. Então, tinha esse quadro, daí a pessoa falava, ah, o que que você tá fazendo aqui? Daí passava pro outro quadro, outra pessoa via o desenho e falava, ah, eu tô caçando, tá ligado? Então foi uma atividade muito dinâmica, divertida, engraçada e criativa. Eu gostei pra caralho. Gostaria de fazer, aliás, de novo. Só que o foda é você encontrar essa história em quadrinhos que ela não tem fala, né? O que eu poderia fazer é salvar os arquivos. Tipo assim, quando eu for traduzir uma história em quadrinho, eu apago tudo e daí quando eu for fazer essa dinâmica, eu entrego essa versão sem nada escrito. Olha só que boa ideia. Porque tem poucas histórias em quadrinhos que não tem fala, né? Então tá, do Jason eu li essas três, principalmente. Tem mais dele que eu li, ele tem, sei lá, umas 20 histórias. Eu consegui encontrar umas 15 pra baixar. Mas é muito bom, tá ligado? As histórias em quadrinhos, eles são muito boas. Além do Jason, dá pra falar também de Snoopy, que é o Charlie Brown Jr. Eu tenho a coleção inteira de Charlie Brown Jr. Como comics. E eu li algumas, eu queria ler tudo, sabe? Mas só que eu não queria só ler as histórias em quadrinhos, eu queria fazer uma análise pra ficar memorizado a minha opinião pra sempre. Porque, tipo, é meio zoado dar uma opinião agora que eu li há muito tempo e não tenho uma coisa específica pra falar. Então, eu, na real, vou começar a consumir conteúdo a partir de assim agora. Eu vou assistir um filme, eu vou anotar um monte de coisa sobre o filme. Na real, que eu já fazia isso daí, só que eu parei, tá ligado? Eu tenho que voltar. E assim que eu li o filme, assim que eu assisti o filme, eu já vou fazer um podcast falando sobre ele. Então a minha opinião vai estar muito fresca ali sobre o assunto. Eu tenho que começar a fazer isso. Tem outra história em quadrinho também que se chama Trish Out of the Water. Essa Trish Out of the Water, eu li ela com uma amiga minha que é da Argentina, tá ligado? É Candy o nome dela. A gente lê essa história em quadrinho. E esse daí também é uma coisa legal se for fazer. Ler história em quadrinho com amigos. E daí, tipo, a gente tava pelo Skype conectado. E daí eu era um personagem, ela era outro personagem. Então a gente ia lendo e ia fazendo como se fosse um teatro, tá ligado? Porque eu lia com uma voz, ela lia com uma voz, entonação. E sempre que tem que fazer aqueles onomatopeia, né? Pra quem não sabe, onomatopeia é aquele som de... É a representação de barulho, então, tipo, quando tem um soco, pou! Aí a gente tinha que falar, pou! Era sempre engraçado. E, tipo assim, quando tem muitos personagens, eu falava, ó, agora eu vou ser sempre os personagens masculinos e você sempre os femininos.
ou eu vou ser os pais, você as crianças, entendeu? Então, ia fazendo essa dinâmica. Ficava natural, no final das contas. Às vezes mudava e tal, mas foi muito legal. Eu adorei aquela noite que a gente tava lendo e gostaria de ler história em quadrinhos assim de novo, com outra pessoa, tá ligado? É divertido. Aliás, o Treasure of the Water, que eu achei que ia ser alguma coisa besta, eu acabei gostando pra caralho, porque parecia só um draminha adolescente, nem adolescente, infantil mesmo. Só que se mostrou um bagulho, tipo, de interplanetário, um monte de briga, não sei o que. Foi foda, foi foda. Muito bom. Leiam Treasure of the Water. Ahn, Outra história em quadrinho, que eu não li, mas eu conheci primeiro o filme, que na real eu sempre conheço primeiro o filme do que a história em quadrinho. The Walking Dead foi assim, Kick-Ass foi assim. E tem essa que é da Azul é a cor mais quente, que é aquele filme de duas lésbicas, que é um filme bom, eu gosto daquele filme. O lado negativo é que depois as atrizes falaram que sofreram muito abuso psicológico enquanto faziam, porque é um filme bem explícito, sabe? Tem cena sexual bem explícita mesmo. E tem essa história em quadrinho desse filme, tá ligado? Que eu gostaria de ler. História em quadrinho também, pra mim, eu uso bastante pra aprender um idioma, né? Porque ler ajuda bastante a aprender um idioma. Que, aliás, eu lia The Walking Dead pra praticar inglês quando eu era mais novo. Quando eu tinha meus 13, 12 anos. Então, o que é? Foi a mesma coisa. Então, eu consegui praticar muito. Se você quer aprender uma língua, leia história em quadrinho. É muito mais fácil que é, livro pra entender. Porque tem as imagens. É óbvio, entendeu? Aliás, eu também tenho que falar das histórias em quadrinhos do Mickey, né? Porque eu já li algumas do Mickey. E eu lembro que quando eu era criança tinha essa do Tio Patinhas. Então eu li a história do Tio Patinhas também quando eu era criança. Aqui na Itália, eu comprei uma do Mickey e uma do Tio Patinhas pra ler. Eu até aprendi que Banda Bassotti seria os irmãos Metralha em italiano. Que Donald Duck, o Pato Donald seria Paperoni, Paperina. Então tem, tipo assim, um monte de nome diferente. Deixa eu ver. Eu queria pegar o meu HD externo, porque lá eu tenho um monte de história em quadrinho. E assim eu vou conseguir refrescar a minha memória. Deixa eu pegar aqui o meu HD externo. Enquanto isso eu vou falando com vocês. Aliás, tem outra coisa que eu esqueci de falar no começo do podcast, né? Porque primeiro é o Instagram, depois é o Discord, daí por terceiro é o Pix, o quarto é o Apoia-se. Mas eu também tenho que lembrar de falar de dar like no vídeo. Então, gente, dá like, comenta. Você pode comentar no YouTube ou no Spotify também. E compartilha com seus friendos. Compartilha com eles. E cadê o cabo do HD externo? Cadê essa jossa desse cabo? Perdi o cabo. Perdi. Cadê? Pera aí. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Qual mais história em quadrinho pode vir na minha cabeça agora? Quando eu ia aprender francês, eu comecei a ler a do Obelix e Asterix, tá ligado? Então, se você quer aprender francês, você pode ler Obelix e Asterix, que é aqueles cara dos povos germânicos. Lá tem bastante filme sobre eles também. Tem animação, tem live action. Aí, achei meu HD externo, pessoal. Achei. Deixa eu desconectar o outro, porque agora eu tenho dois, né? O pai tá estourado. Então, aqui, fecha isso aqui, faz isso aqui e conecta o outro. Teve outra série que lançou recentemente, que foi baseada em história em quadrinho, que é considerada uma das melhores histórias em quadrinho de todos os tempos, é Sandman, que eu nunca li, aliás, mas eu sei que é muito bom e lançou a série. Mas, nossa, agora que eu lembrei, Mouse é a melhor história em quadrinho já feita. Eu acho que melhor que The Walking Dead, até. Melhor que The Walking Dead e melhor que a outra que eu falei que era muito boa, que eu já esqueci. Mouse. M-A-U-Z. Essa história em quadrinho, ela é tipo, considerada por muita gente, por tipo, críticos, a melhor de todos os tempos. E é baseada em fatos reais, porque é sobre esse artista, né, de história em quadrinho. Então tem bastante metalinguagem, porque tá o cara criando a história em quadrinho de como ele criou a história em quadrinho. Que ele fala que ele foi pra casa do pai dele e ele queria criar uma história em quadrinho sobre o pai dele, porque o pai dele foi um sobrevivente na Segunda Guerra Mundial, já que ele era judeu. Então você acompanha a história de como ele estava criando a história em quadrinho, de como ele se relacionava com o pai dele,
ao mesmo tempo que intercala com o pai dele contando como que era sobreviver como judeu. E ela é uma história em quadrinho que ela não bota, tipo, o pai dele totalmente como inocente, né? Apesar de ele ser totalmente inocente na Segunda Guerra Mundial. Só que ele não bota ele como, assim, um anjo, tá ligado? Porque mostra que o pai dele também era preconceituoso. Então, era também como é que ele lidava com o pai dele ser preconceituoso. Porque, afinal de contas, o pai dele já tinha, sei lá, uns 90 anos, sabe? E também essa relação pai e filho. Então, pra mim, que às vezes tinha alguns momentos difíceis com meu pai, foi legal ler e você também aprende sobre história. Tem essa cena que ele fala que ele estava sendo transportado no trem e tava tipo um monte de corpo amassado, e ele tava morrendo de sede, e daí ele pega o gelo que tá em cima do vagão e começa a tomar água daquele gelo. E daí outras pessoas que estão tipo soterradas, elas ficam, ô, eu te dou um pedaço de pão se você me dá um pedaço de gelo. Então, tipo, olha o nível, tá ligado? Que chegava. E a história em quadrinho, os personagens eles são retratados como ratos, os judeus eles são ratos, os alemães eles são gatos, né? Porque eles que estavam exterminando os judeus. E eles também, né? Os alemães falavam que eles eram ratos, os judeus. Os franceses são sapos, porque na Segunda Guerra Mundial eles eram chamados de frogs, já que eles comiam sapos. E os americanos são chamados de cachorros, porque é eles que estavam acabando com os gatos que estavam exterminando, né? Então tem toda essa retratação também. Nossa, é incrível. Se você não leu Maus ainda, leia, leia. Eu abri aqui a minha pasta de história em quadrinho. Eu posso falar sobre arte também. Arte eu fiquei muito surpreso. Arte eu fiquei muito surpreso. Porque se você já assistiu Riverdale, você sabe lá que tem o Jughead, que tem o Art. E esses personagens, eles vêm da história em quadrinho Arte, que é tipo a Turma da Mônica dos Estados Unidos. Ela tem, tipo, a gigantesca, sabe? Começa lá desde os anos 50. Eu já li, tipo assim, os 3 primeiros episódios. E é bom, e você também consegue aprender sobre a história daquela época. Por exemplo, em um contexto de Segunda Guerra Mundial, porque na real era dos anos 40, né, não era dos anos 50, tem essa cena em que o Art, ele tem que apagar a luz da casa dele inteira, porque chega um policial falando, ó, tá na hora de todo mundo apagar a luz porque tá passando um avião alemão por cima e a gente não pode mostrar que tem uma cidade aqui. Então as cidades inteiras, elas apagavam as luzes para que os aviões quando passassem não bombardeassem, tá ligado? Então você ler história em quadrinho é você também aprender sobre história daquela época. Isso daí eu achei muito foda. Outros personagens que eram muito famosos antigamente, tem o Bino, que é Beano, Bino. Eu li ele bem pouquinho. Eu lembro que tipo, tinha um print assim de uma imagem do professor gritando que eu gostava, mas ele era muito famoso antigamente. Lembrei, aquele. Lembrei não, eu li aqui, né? Mas aquele tigre com menininho se chamava Calvin and Hobbes, que eu tenho a coleção aqui. Tem também os ursinhos carinhosos. Mano, tem história em quadrinho de tudo. Ursinhos carinhosos, Galinha Chicken Little, Clarence, daquele da Cartoon Network. Basicamente todos os desenhos do Cartoon Network tem história em quadrinho. Tem do Clarence, tem do Apenas um Show, tem do Hora de Aventura. Hora de Aventura tem um monte de história em quadrinho, gente. Se você gosta de Hora de Aventura, lê as histórias em quadrinhos, porque, tipo assim, tem muito conteúdo e é conteúdo de qualidade, é muito bonito. Tem dos Descendants, que eu esqueci qual que é o nome, mas é aquele musical da Disney, sabe? Que tinha aquele ator de Jesse que morreu. É da Disney, tem um monte de coisa. Tem do Carros, tem do Mickey Mouse, igual eu já falei, né? Tem do Dumbo, tem do Quarteto Fantástico. Tem um que se chama aqui Friends with Boys, amigos com meninos, que eu nunca li. Eu acho que eu já li, não lembro. Gary Panther era muito famoso, eu nunca fui de... Eu nunca li também, mas eu sei que é muito famoso, tá na minha lista. Tem aqui Jimbo. Jimbo no Purgatório, Jimbo no Inferno. Tem a história em quadrinho Hate, também, que é muito famosa. Eu li bem pouquinho, mas é do Peter Page. Tipo, eu tenho essa coleção de coisas muito importantes pra ler. Eu não li ainda, tipo, li bem pouquinho mesmo, então não consigo nem opinar. A única coisa que eu posso é fazer vocês conscientes que isso existe, tá ligado? E falar pra você ler também. Tem as aventuras da Kim Possible, Luluzinha, Love and Rockets, que era muito importante também. Mad é foda. Mad eu conheci através do Cartoon Network, que na verdade não é história em quadrinho, né? Mad é a revista. Eu não sei porque eu coloquei aqui na da história em quadrinho, sendo que é revista. Mas eu tenho aqui também. Tem do Mario, tem do Minecraft, tem do My Little Pony, tem do Peter Panda. Que esse Peter Pan, eu acho que não é aquele lá do Pica-Pau, né? Porque no primeiro episódio do Pica-Pau, ele apareceu com o Peter Panda. Só que não acho que é a mesma coisa, não. Acho que são coisas diferentes.
Piratas do Caribe, Raw, que era muito famosa também. Tem história em quadrinho da Bíblia, mano. Tipo, os artistas da Marvel, eles fizeram uma história em quadrinho da Bíblia. Bíblia, tipo, se chama The Kingston Bible. E foi a única vez que eu consegui ler a Bíblia sem me entediar. Eu peguei, tipo assim, por uma semana e li muito a Bíblia, tá ligado? E fazia um monte de anotação e consegui aprender muito mais sobre a Bíblia, porque eu gosto de estudar sobre religião, etc. Então, foi quando eu comecei realmente a entender, tá ligado? Quem que era toda aquela galera. E eu acho que esse Peter Pan que eu tava falando é o mesmo do coisa lá. Tem do Resident Evil, tem do Rick and Morty, tem o Robert Crumb, que também é muito famoso, muito famoso. Era da Zap Comics, se eu não me engano. O Sandman que eu comentei. Simon Says, que não é famoso, eu só baixei mesmo. Tem do Simpsons, Smile, eu não sei o que é esse Smile. Do SpongeBob, Stranger Things, tem história em quadrinho do Stranger Things, eu não sabia disso. Quer dizer, eu sabia porque eu baixei, mas não lembrava. Tem do Enrolados, tem do Incrível Mundo de Gumball, tem aqui também da história das histórias em quadrinhos. Tem do Peanuts, que é o Charlie Brown Jr., né? Se chamava Peanuts, que é tipo amendoim. Tanto que por isso que a tradução eles falam minduim. The Eternaut, eu não sei o que é. Tintin, as aventuras de Tintin, começou na história de quadrinhos. Essas aventuras de Tintin é velho pra caramba. Toy Story. Os X-Men, eles são Uncanny X-Men, que são, tipo assim, incríveis. X-Men Uncanny significa como se fossem incríveis. Eu aprendi essa palavra, aliás, com X-Men. Uncle Scrooge, que é tipo o tio Scrooge, que é do Carl Barks. E esse Carl Barks é o criador do Tio Patinhas, do todo mundo do Pato lá, tá ligado? Tio Patinhas, o Zezinho e tal, o Pato Donald. Quem criou foi o Carl Barks, que eu tava escutando um podcast que eles estavam falando sobre ele, que falaram que ele era misógino, então a Margarida, tipo, era uma filha da puta porque ele odiava a mulher. Mas, assim, é um pouco compreensível porque a mulher dele tentou matar ele esfaqueado algumas vezes, e, tipo, levou todo o dinheiro dele, então... Tá errado, tá ligado? Mas se entende por que ele odiava, não era do nada, tá ligado? Tem história em quadrinho do Yu-Gi-Oh! Tem uma da Marvel de zumbi também, que é tipo os heróis, só que versão zumbi. Ah, o site que eu tava falando era o Get Comics e o Hot Comics. O Hot Comics também tem bastante história em quadrinho. E eu tenho até aqui um coisa, Hot Comics. E quando você baixa essa história em quadrinhos, fica muito bonito porque fica a capa, tá ligado? Às vezes tem uns problemas a gente para aparecer a capa. Às vezes você baixa, daí em vez de ver como CBR, você tem que juntar todas as imagens e converter em CBZ, tá ligado? Eu tinha um tutorial aqui, só não lembro onde tá mais o tutorial. Daí eu tenho tipo uma pasta para espanhol, que eu tenho da Mafalda, eu tenho uma para português, que eu tenho aqui, eu traduzi, Arazoco Mais Quente da Turma da Mônica. Tem em francês, que é do Astérix e as Aventuras de Tintin, que seria Les Aventures de Tintin, não sei lá como é que fala. E tem esse que eu tenho que organizar, que é do Life is Strange. E tem de Ansatsu Kyoshitsu, que nem deveria estar aqui, porque Ansatsu Kyoshitsu é mangá, né? Mas eu não vou falar de mangá, porque aliás esse episódio aqui já tá ficando longo. Então tá, eu passei por todas as histórias de quadrinhos que eu tenho no meu computador. Agora, o que eu tenho que falar seria mais sobre alguma coisa que eu lembrar agora, né? Deixa eu ver, eu tenho uma pasta aqui que é tipo assim, como aprender inglês com história em quadrinhos. Aí lá eu tenho algumas outras coisas também que eu também posso comentar. Deixa eu abrir aqui. Seria a My Classes, daí How to Learn English with HQs. Aqui. E tá. Daí tem tipo um link que é como dizer história em quadrinho em inglês. Você também consegue ler muita história em quadrinho na internet direto, tipo de graça. A do Garfield é sempre postado. Tem do Looney Tunes também. Tem do Exterminador do Futuro. Tem do A Night on Elm Street, que seria o Fred Krueger, né? Tem Planeta dos Macacos, tem de Pokémon, tem de Power Rangers, tem de Volta ao Futuro, Zelda. ah, é, é. E aqui eu tenho um outro arquivo.
Deixa eu ver o que tem dentro daquele arquivo. Aliás, deixem nos comentários quais foram as histórias em quadrinhos que você já leu, tá bom? Qual que é a sua favorita? Vamos conversar um pouco sobre história em quadrinho. E também o aplicativo que eu uso para ler no computador, eu não falei disso, eu falei do tipo de arquivo, mas eu não falei o nome do programa. O primeiro que eu usava era o CD Display, que é tipo a imagem de um balão de história em quadrinho. Só que depois eu comecei a usar mais o Yak Reader. E eu tenho uma parte boa que eu gosto de ler em história em quadrinho em PDF, que você consegue deixar anotação. Porque daí você conseguiria mandar para algum amigo seu com as suas anotações. Isso em livro também, e eu acho isso legal, tá ligado? É você mandar um livro, uma história em quadrinho para um amigo que tem um monte de anotação, porque você já não tá lendo mais a história em quadrinho, você tá lendo a história em quadrinho pela perspectiva do seu amigo, porque tem um monte de comentário dele, entendeu? Ah, também tem a da Pumpkin Night. Pumpkin Night é uma história em quadrinho que essa eu li com um aluno meu de inglês. Ele era, tipo assim, muito bom em inglês e no final da aula falava, ó, vamos ler nos últimos 10 minutinhos então, porque ele gostava, tá ligado? E é sobre essa menina que ela vestia uma abóbora na cabeça e ela saía matando todos os amigos dela da escola. Amigos não, mas colegas da escola, entendeu? E a gente sempre lia. É muito boa, é muito grotesca, pesada até certo ponto, mas fica a recomendação, que eu não sei por que que eu não tava marcado ali. Aliás, como é que você faz pra baixar história em quadrinho, né? História em quadrinho, na real, eu baixava por esses dois sites que eu falei. Só que mangá, eu usava alguns outros aplicativos, porque era mais fácil de baixar. Só que eu não vou falar disso agora, né? Eu vou comentar depois. Mas aqui eu tenho um link que é como criar CBR, né? Eu posso até falar o nome do site aqui, eu vou abrir. E daí tem outro que é como fazer thumbnail. Eu vou tentar deixar esses links na descrição. E também tem aqui, ó, para criar CBR files que certeza vão aparecer. É meio que um guia aqui, né? Para criar um PDF a partir de um CBR sem perder a qualidade. Tem isso também, né? Como que faz para criar um PDF a partir de um arquivo CBR? Porque quando você cria um PDF, você pode perder a qualidade. Daí aqui tá falando, abra o WinRAR, abrir o CBR no WinRAR, extrair tudo, joga as imagens no Acrobat Pro na opção de criar um PDF a partir de múltiplos arquivos, prontos. Então é assim que você faz para criar. Lembrando que tem que ser o Acrobat Pro, o Reader não funciona. E os sites online que transformam imagens em PDF, eles perdem a qualidade, então tem que ser direto pelo aplicativo. Eu lembro, eu tenho isso aqui porque teve uma época que eu queria fazer com que os meus histórias em quadrinhos fossem em PDF para poder fazer anotações, até para estudar, tá ligado? E anotar as palavras que eu tava aprendendo, porque isso não dá pra fazer no Yak Reader. Eu queria muito que tivesse essa opção, tanto que eu mandei um e-mail pro criador do Yak Reader pedindo pra ele. Ele falou que não conseguia, porque ele não tava focado naquilo de lá e tal. Mas se você for um programador aí, você souber, porque o código do Yak Reader é aberto, então dava pra criar isso daí. Era a opção de você criar um comentário, sabe, do lado, igual você pode fazer no PDF no Acrobat. Aliás, o arquivo para você fazer com que mostre a thumbnail das histórias em quadrinhos se chama CBX Shell 4.6, né? Na verdade, 4.6 era na época que eu baixei, agora pode ser um pouco mais atualizado. O logo é tipo uma bolinha azul. E esse é para fazer a thumbnail aparecer, na real. Aqui, ó. Para criar um arquivo CBR tem esse vídeo do canal Master Games _TV, como criar um arquivo.cbr. Lá ele ensina como é que você pega as imagens e usa o WinRAR para criar esse CBR. Então tá. Deixa eu ver. Acho que eu acabei falando tudo. Eu queria só devagar um pouquinho aqui para ver se aparece mais alguma coisa na minha cabeça que vai fazer com que eu tenha alguma memória sobre o assunto. Será que eu já só fecho o olho aqui para conseguir lembrar alguma coisa? Porque a gente ainda tem 12 minutinhos, né? Eu vou sempre tentar manter abaixo de 1 hora ali. Eu tenho um arquivo Excel aqui de comics. Deixa eu ver o que tem nesse arquivo. Deixa eu ver. Não tem porra nenhuma. Tem porra nenhuma. Então tá, agora eu vou só devagar um pouquinho aqui. Eu vou começar a lembrar de algumas coisinhas. Deixa eu ver. Histórias em quadrinhos. Lembrei de um bagulho. Quando a gente tinha aula de artes na escola, a professora pedia pra gente fazer história em quadrinho, tá ligado? Algumas vezes. E daí você tinha que fazer aqueles quadrados e era sempre desenho muito horrível, mano.
Muito horrível. Acho que o problema de uma história em quadrinho é você tentar fazer o quadrado perfeito. Fica muito ruim. Mas, mano, se vocês quiserem episódio 2 de História em Quadrinho, vocês deixam aí nos comentários algum assunto que queira que eu comente especificamente. Eu tinha anotado uns bagulho aqui que eu ia falar. Olha só como é que isso daqui tá deixando de ser totalmente underground. Eu anotei aqui, ó, que tem a história em quadrinho do Scott Pilgrim contra o mundo. E também o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que falaram que é extremamente boa. Tipo assim, a melhor história em quadrinho do Batman. E também tem o manicômio de Arkham High, não lembro, só que é do Batman também, que é como se fosse ele fazendo uma viagem das Alice nos Países Maravilhas, porque nesse asilo, todos os inimigos eles foram mandados pra lá, daí ele vai, tipo, em uma sala falar com cada um, tá ligado? E também tem do Watchmen, e tá. Eu acho que é isso, gente. Acho que eu falei tudo sobre história em quadrinho. Vou fazer só a finalização aqui, que é... me siga no Instagram, Celso_Eduardo_Guerra. Participe do Discord Família do Cineminha. Vai estar na descrição. O link é mande Pix ou participe do Apoia-se. Curta, comenta e compartilhe. E é isso. Um beijão para vocês. Muito obrigado por mais uma conversinha. E é isso. A gente se vê. Beijão. Tchau, tchau.